Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Raul, eu leciono a disciplina de ensino religioso, projeto de vida, e é uma alegria estar aqui junto com esses queridos alunos. Nós vamos fazer um bate-papo sobre o santuário e nesse momento eu te convido a fazer uma oração junto conosco. Então, por favor, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pai amado, nós vamos abrir a Sua palavra para o estudo de um tema muito especial, muito delicado, mas que possamos ter compreensão do que aqui foi abordado. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nos ajude hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma alegria estar com vocês. Nós estamos aqui na Escola do Pensar, é uma estrutura magnífica, onde tem uma equipe maravilhosa do Podmakers, do Labcom. É muito bom contar com o apoio dessas pessoas, desses grandes profissionais. E eu estou aqui com 3 alunos bem especiais. O primeiro aluno aqui é o Klaus. Salve, salve, rapaziada. Klaus, ele é aluno do primeiro ano B e ele vai se apresentar um pouquinho para vocês. Beleza, eu sou o Klaus, tô aqui na escola há 15 anos já, estudo aqui na escola, desde que eu nasci, já nasci na escola. Gravo conteúdos aqui na escola, vários vídeos aí a gente participa. Pode acessar o canal aí da Escola do Pensar e ver todos os vídeos que a gente tem de acesso livre para vocês aí. Recomendo vários vídeos de grande conteúdo e qualidade. Muito bem, o nosso próximo aluno é o querido Freire. Mais conhecido como Freire, meu nome é Cauã, estou no 2º ano, já estou na escola entre 8 e 9 anos. E é uma alegria imensa poder estar aqui em frente às câmeras novamente e fazer parte desse debate sobre o tabernáculo. Querida aluna é a Duda, conhecida como Maria Eduarda também. Por favor, se apresente para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Maria Eduarda, mais conhecida como Provase. Tenho 16 anos e estou na escola desde o 8º ano. Legal. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado por participarem. Nós vamos falar sobre o santuário. Mas para a gente falar sobre o santuário, nós precisamos entender que o santuário ele foi intitulado por Deus, mas ele já existia no céu. Moisés, quando ele recebeu a ordem para construir um santuário, o santuário que Moisés construiu aqui na terra, ele é reflexo, ele é sombra de um santuário que já existia no céu. Então, nesse momento, eu queria pedir para o Klaus, ele ler um verso para a gente que se encontra no livro de Salmos, o capítulo 11, verso 4, por gentileza. Vamos lá. O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Muito bem. Esse verso ele nos traz aqui uma grande verdade. É verdade. A gente pode analisar aqui que ele fala que o seu trono está no céu, ou seja, Deus, a presença de Deus se faz no céu, e ao mesmo tempo ele indaga aqui que fala no seu santo templo, ou seja, o que dá a entender que o templo de Deus está no céu e Deus também está lá junto do seu trono. E ele também fala aqui que ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem, porque Deus, ele é onipotente, ele é onisciente e ele se faz presente na vida de todas as pessoas, por isso que ele sabe de todas as coisas. É onipresente também, né? Yes, onipresente. É muito legal essa parte que fala assim, o Senhor está no seu santo templo. E a palavra templo, tenda, tabernáculo, santuário, nós podemos usar essas mesmas palavras para o mesmo local. Então esse templo seria sim um santuário onde Deus habita ali no céu, onde existe o seu trono. Isso é muito importante e isso nos dá a entender que existe sim um santuário no céu. Eu vou ler uma passagem também do livro de Apocalipse. Apocalipse 11, 19 diz assim, ó. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Olha o que João ele relata em Apocalipse. Ele diz que viu o santuário de Deus que se acha no céu, e ali no santuário de Deus ele viu o quê? A arca da aliança. E é um dos objetos que nós vamos falar aqui no nosso santuário. O pessoal do 2º A e o grupo da Maria Eduarda Provasse, eles fizeram uma maquete incrível e nós vamos usar essa maquete aqui como representação do santuário terrestre. E dentro dessa maquete nós temos aqui os utensílios, os objetos que Deus ordenou a Moisés para que ele fizesse. E cada objeto tem uma representação, mas nós veremos isso um pouco mais adiante. O santuário celestial ele foi fundado por quem?
Se ele é celestial, ele é fundado pelo Celestial próprio Deus. Pelo próprio Deus. pelo próprio Deus. Deus, ele é o arquiteto do santuário celestial e nós vamos ver isso através de um verso que o Freire vai ler pra gente. Hebreus 8, verso 1 e verso 2. Por gentileza, Freire. Vamos lá. Tendo como título Jesus, o grande sacerdote da nova aliança, a coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu do lado direito, do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Ele faz o seu serviço na verdadeira tenda, o Freire acabou de ler, que foi erguida por quem? Pelo Senhor, e não Pelos humanos. pelos humanos, não por mãos humanas. É isso que o Cauã acaba de ler. Então, nós acreditamos que exista um tabernáculo no céu, um santuário no céu, a morada de Deus. E esse santuário, ele foi base para a construção do santuário o quê? Terrestre. Que foi erguido por seres humanos e não pelas mãos de Deus, mas que ele ainda está presente lá. Sim, sim. O terrestre, hoje nós temos um santuário terrestre, que é réplica do original. Ali no deserto do Negev, nós temos essa réplica em tamanho real, seguindo as medidas da Bíblia. E nós vamos passar agora um vídeo do pastor Rodrigo Silva a respeito desse santuário que está erguido ali no deserto. É uma réplica em tamanho real e nós vamos poder ver um pequeno resumo do que nós vamos dizer aqui no nosso podcast. Simbora. Pessoal, eu estou agora no deserto de Tímina. Faz parte do Negev em Israel. E lá embaixo você tem uma réplica do santuário nas mesmas medidas que foram feitas ali na Bíblia, de acordo com a descrição que temos na Bíblia Sagrada. E eu estou aqui no alto, de um modo que você possa ver o santuário lá, para relembrar a cena que os hebreus tinham quando estavam acampados no deserto com o santuário ao seu meio. E eu quero lembrar para você algo que já falei num outro vídeo, a respeito de Deus dando uma ordem para Moisés do topo da montanha. Moisés, desce e faça um santuário para mim, para que eu possa habitar no meio do povo. O tabernáculo, como você pode ver, ou o santuário, era uma tenda móvel, e o povo também morava em tendas. Era uma maneira simpática de Deus dizer: Moisés, eu não quero ficar no alto da montanha, eu quero morar no meio do meu povo, faça um santuário. No Novo Testamento, de maneira muito interessante, o Evangelho de João diz que Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Essa expressão do Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou, é a mesma expressão do Antigo Testamento para "e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles". Ou seja, no Novo Testamento, Cristo é o santuário de Deus, que desce até a terra e mora no meio do seu povo. Não é à toa que o próprio Jesus também referia-se ao seu corpo como sendo o santuário de Deus. O santuário, portanto, é Deus no meio de nós. Emanuel, Deus conosco. E esse santuário é nada mais nada menos que uma cópia, segundo o livro de Hebreus, do verdadeiro santuário celestial, onde o sumo sacerdote Jesus compareceu uma única vez por todos nós, para ter a certeza que a nossa salvação está comprada e ratificada pelo seu sangue. E graças ao sangue do Cordeiro, podemos ter a certeza da vida eterna, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Pô, bacana, mano. Posso complementar? É que aí no vídeo, o Rodrigo Silva, ele complementa também falando sobre de que Deus não queria estar no topo da montanha. Ele queria estar entre o seu povo, no meio deles. E também é descrito na Bíblia que o tabernáculo ele sempre focava, e sempre estava também, entre o meio do povo de Israel. Porque, como o próprio nome de Emanuel significa, Deus no meio do povo. Então, eles sempre colocavam Deus no meio da sua tribo e das suas pessoas. Também, o templo era móvel. Então, as pessoas, os sacerdotes, eles moviam esse templo de lugar. Como é que era feita essa troca de lugares? Eles estavam caminhando pelo meio do deserto e o desejo deles era chegar aonde? A Terra Na Terra Prometida. Na Prometida. Terra Prometida. Eles tinham esse desejo de ir até Canaã. Uhum. E aí eles precisavam fazer uma estrutura, uma tenda, por assim dizer, o nome diz uma tenda. Enquanto eles caminhavam, eles conseguiam tirar essa tenda do lugar para o outro, De forma rápida, de né? forma rápida. Mas era desmontado ou era levado assim de uma vez? Eu acredito que era desmontada. Acho que é desmontado. Desmontada. Porque tem um episódio em que tinha uma tribo específica para carregar os utensílios do santuário.
que eram os levitas, a tribo de Levi. Eles tinham autorização para tocar nos utensílios do templo, para tocar na Arca da Aliança. E há um relato na Bíblia que um homem foi tocar na Arca da Aliança enquanto os levitas estavam carregando. Quando ele toca na arca, ele é fulminado na hora, ele morre. Então, assim, havia pessoas preparadas para tirar esse santuário de um lugar e levar para outro lugar. Eu achei muito da hora a maneira como ele trouxe a presença de Deus no meio do povo. Ele citou 2 eventos em que Deus fala de habitar no meio do povo. Citando primeiramente a do santuário, ele disse que faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo, do meu povo, ele fala, né? E eu acho muito carinhoso e humano de Deus, da parte de Deus, essa presença que ele quis trazer para o povo. E a outra ocasião é quando ele se faz carne e vem habitar no nosso meio de forma física. E o estado físico eu também acho muito maneiro. Na época de Moisés, ele se fez como forma de Espírito Santo, ou seja, o Espírito dele pairava sobre o povo e ele se fazia presente. Seja através da nuvem ou através das orações, da presença dele. O povo sentia a presença de Deus. E depois ele foi além e quis se fazer presente de forma física, se fazendo homem, sofrendo como homem e morrendo por nós, depois na cruz. Muito bem colocado. Nós vimos aqui o vídeo e essa réplica do santuário que existe ali no deserto do Negev me dá uma vontade de viajar para esse lugar. Não sei se vocês já foram. Só para ir naquele tabernáculo, né? Só para entrar ali, porque tudo ali dentro da tenda, tem um outro vídeo do pastor Rodrigo Silva, ele filmando dentro da tenda, do Santo e do Santíssimo. São réplicas reais, em tamanhos reais, né? Então, é maravilhoso. Meu sonho, a minha viagem de sonho Acho que não só isso, até indo para Israel, indo para a região ali, porque muitas histórias se passaram por lá, né? Sim. Sodoma e Gomorra. Rodrigo Silva traz muitos locais, assim, de maneira arqueológica e bem teológica também. Eu sonho em visitar Israel, quem sabe com o Rodrigo Silva um dia. Nossa, eu queria fazer o tour dele. Inclusive lá, pelo menos, é autorizado a gente entrar no Habitar Santíssimo, né? Porque é uma representação, então nada vai acontecer conosco. É verdade. Algum comentário, Duda? Como ainda é um pouco difícil a gente ir lá para Israel para ver, para fim de curiosidade, no canal NT Kids eles têm um vídeo 360 do santuário, que você pode movimentar o seu celular à vontade, você consegue ver todos os detalhes, é muito bom. O santuário celestial ele serviu de modelo para o santuário terrestre. E nós vamos ver isso agora num verso que a Duda vai ler pra gente, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, o verso 8 e o verso 9, por gentileza. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo, vocês o farão. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de Vocês. É isso que Deus está falando. Só que ele diz o seguinte, conforme o modelo que eu te mostrar. Que está na Bíblia também, as medidas As de tudo. medidas. Então, se existe um modelo, é porque esse santuário já existia em outro lugar. Não faz sentido? Faz. Então, ele existia onde? No céu. No céu. Existe esse santuário no céu e Deus ele passa todo o modelo para Moisés. Imagine a palma da minha mão. E aí aqui na mesa faz a sombra. A sombra é minha mão, Não. mas ela me faz lembrar da minha mão. Sim. O santuário celestial, ele serve como modelo para o santuário terrestre, que é a sombra do santuário que existe aonde? No céu. No céu. Tá. A gente precisa entender isso. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre essa maquete maravilhosa que vocês fizeram. Parabéns. Eu vou levar para minha casa, tá bom? 100 mil. 100 mil. No Pix. Tá bom. E aqui nós temos a divisão, dá pra gente conseguir ver, e eu espero que você que está aí nos assistindo consiga também visualizar essa maquete. A estrutura do santuário funcionava em 3 modelos: o pátio, o santo e o santíssimo. E eu queria que o Klaus falasse um pouquinho o que tinha no pátio. Primeiramente, lá a parte mais exterior do santuário, a gente tem o altar de sacrifícios, onde era feita ali a entrega de sacrifício, ou seja, ele através de cordeiros, bodes, pelos israelitas para o sumo sacerdote. Era passado ali, então, os pecados do povo, ou seja, da pessoa, ficava ali com o animal, passava os pecados dela, e de forma simbólica, o sumo sacerdote sacrificava esse animal,
e posteriormente levava o sangue dele para outra parte do santuário, onde que nós já vamos falar. Depois nós temos a pia de bronze, onde o sumo sacerdote e o sacerdote poderiam ali lavar as mãos e assim manusear o que fosse feito ali, tanto no altar de sacrifício, tanto depois do sacrifício, né, porque as mãos ficavam sujas, e para poder manusear as coisas dentro do santuário em si, no santo e no santíssimo. Muito bem, o Klaus ele falou a respeito do altar de sacrifício e da bacia de bronze, que eram elementos que habitavam ali no pátio do santuário. O sacerdote fazia o sacrifício quantas vezes por dia? Ele fazia 2 vezes ao dia, pela primeira vez era na manhã e depois à tarde. À tarde. Ele sacrificava então 2 animais, uma vez pela manhã e a outra vez pela tarde. Isso. Ele fazia isso todos os dias do ano, e aí nós temos um dia do ano que era diferente, que nós chamamos de dia do Yom Kippur, que o Yom Kippur é o dia da expiação, onde cada família de Israel trazia o seu cordeiro, e ali os sacerdotes, então, sacrificavam como sendo transferência do meu pecado para aquele animal, e esse animal, então, era sacrificado para perdão dos meus pecados. O dia da expiação, o dia em que Deus perdoava os pecados do povo. E aí nós vamos para a segunda parte do santuário, que é o lugar santo. Lugar santo. Então, antes de explicar do lugar santo, também tem a questão do segundo cordeiro, que ele era deixado no deserto, né? Esse daí é referente aos bodes, Aos que bodes? entra na questão do Yom Kippur. As famílias traziam os cordeiros para serem sacrificados. Depois de todo o sistema de sacrifício dos cordeiros, eles traziam 2 bodes para o sacerdote. O que o sacerdote fazia com esses 2 bodes? Lançava sorte sobre eles. O bode que caísse ali a questão, um desses bodes seria sacrificado, e esse bode que é sacrificado, ele representa quem? Jesus. O sacrifício de Jesus por nós. E o outro bode nós chamamos de Azazel. Azazel, o que quer dizer o nome Azazel? Azaz é o nome de um demônio, e El se refere, todo nome que termina com El É a divindade. é uma divindade. Emanuel, Deus conosco, Miguel, Samuel. Samuel, Daniel, são nomes que se remetem à divindade. Só que presta atenção, o nome de um demônio que termina com divindade é o demônio que quer ser igual a quem? A Deus. A Deus. Então Azazel representa quem? Lúcifer, que desde o início ali nós percebemos que ele queria tomar o lugar de Deus. O sacerdote, então, pegava de maneira simbólica todos os pecados do povo, passava para esse bode, e esse bode era enviado para onde? Para o meio do deserto, como se ele carregasse os pecados, levasse para longe do povo, e ali ele ia morrer sozinho, ia morrer de fome ou de sede, etc. Ele ia morrer longe do povo. E isso é representação do que vai acontecer no final, com Lúcifer. Lúcifer vai carregar pecado, pecadores, tudo isso com ele, e eles serão o quê? Destruídos, eliminados para sempre. Nós vamos viver no novo céu e na nova terra, na Então, qual habita a justiça. Então tudo é representativo. Tudo tem uma representação, isso mesmo. Tudo tem uma representação. E agora você vai falar um pouquinho pra gente do lugar santo. Bem, o lugar santo é aqui na segunda parte, onde vemos após o pátio, que o Klaus explicou pra gente. Logo, só de olhar, nós vemos o candelabro, que são as 7 velas, que o número 7 é a representação da divindade, porque as 7 cores do arco-íris, as 7 trombetas, 7 selos, 7 seria selos. o número da perfeição. É o número de Deus, por É um assim número dizer. representado por Deus. Enquanto o 6 é o número do homem, o número daquele que um dia quis roubar o lugar de Deus. Então tem o sétimo, e o sétimo é o dia santo, o dia Uhum. de descanso, que Deus separou. Ele não criou máquinas, ele criou seres humanos, e ele já pensava em quem quando ele descansou? Em nós. Nós. Que o sétimo dia seria o dia... Pra gente descansar, Descanso. pra gente lembrar do nosso Criador. Nós temos o candelabro, que nós conhecemos também de menorá. Menorá. E aí tem a mesa com 12 Dos 12 pães. 12 pães, 12 os manás é no próximo. Isso. Que representavam as 12 tribos que estavam ali, reunidas por Israel, que juntamente também dessa representação, nós tínhamos o sacerdote, que vinham com as roupas com joias, representando as 12 tribos também, que vamos explicar um pouquinho mais, mas também é interessante ressaltar o altar de incenso, porque vemos aqui na maquete que essa cortina branca com
essas sujeirinhas são as representações do sangue dos cordeiros que eram jogados na cortina. O sangue representava os pecados de quem? Do povo. Do povo. Eram colocados ali. E essa cortina não era trocada. Então, a cada 2 sacrifícios por dia, e jogando sangue todos os dias, acaba exalando um cheiro ruim. Então, para isso, eram colocadas pedras de incenso, tanto que era uma das melhores pedras de incenso na época, e era até proibido você usar essa combinação para dias normais, era só para poder usar dentro do tabernáculo, e aquilo exalava um cheiro muito bom. E esse cheiro era sentido até pelas pessoas que estavam de fora do tabernáculo, como forma de realmente demonstrar o que estava acontecendo ali, para o povo não só imaginar, mas eles realmente sentirem. Então, a questão do incenso é muito importante para isso, tanto para a representação de você estar ali participando do momento, e também para a questão física de não deixar o cheiro no altar. E o altar de incenso também, quando a fumaça sobe, é como se ela estivesse indo em direção para onde? Ao céu. Para o céu. Ela representa também as nossas orações que nós fazemos A Deus. Tem essa representação Mais também. uma representação. Mais uma representação, né? Candelabro, mesa com 12 pães e altar de incenso. Era esses os utensílios que nós tínhamos no lugar santo. A partir do santo, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha autorização para entrar onde? No Santíssimo. No Santíssimo. E aí a Provace vai explicar pra gente um pouquinho do lugar santíssimo. O que nós tínhamos ali dentro? Ali dentro nós tínhamos a Arca da Aliança, que continha a vara de Arão, o maná e os 10 mandamentos. Esses utensílios estavam ali dentro para manter a memória do povo ativa, para eles se lembrarem do passado deles. É interessante falar que o sumo sacerdote, na roupa dele, ele tinha uns sinos na barra que, enquanto ele entrava ali, se ele não confessasse algum pecado para Deus, ele morria. Antes de porque entrar, ali, né? Ele precisava confessar os pecados. Isso, porque ali é o Santíssimo, ali não deve haver pecados. Deus está ali presente. E Deus, Essa presença de Deus nós chamamos de Shekinah. Isso, É a própria Shekinah. presença de Deus. E onde há a presença de Deus não há pecado, por Não isso que há eles pecado. morriam. E Deus, ele estava presente por todos os locais, mas na Bíblia conta que ele se encontrava principalmente no meio dos 2 anjos. Havia 2 anjos esculpidos em cima da Arca da Aliança. E ali aquele brilho glorioso que aparecia, e aí as meninas fizeram muito bem, essa luz que está brilhando ali dentro, representando a presença de Deus, mostra isso. Deus se faz presente, é a Shekinah, a presença de Deus. O professor Gui, o diretor da escola, do Pensar, ele ousa dizer que a Arca da Aliança é como se fosse o cofre de Deus. O que nós guardamos num cofre? Tudo que é precioso. Tudo que é precioso, que tem valor. E o que estava ali dentro? Os 10 mandamentos. Olha só o quanto isso é valioso. Os 10 mandamentos. Se Deus tem um cofre e ele coloca ali os 10 mandamentos, isso é importante pra gente. O livro de Tiago na Bíblia fala que quando nós quebramos um mandamento, nós quebramos quantos? Todos. Todos. Nós precisamos entender isso. Eu quebrei um dos mandamentos. Não, você quebrou todos. E nós precisamos entender, se todo mundo seguisse 10 regras simples, os 10 mandamentos, o mundo seria totalmente... E não são difíceis, né? E não são difíceis. João, ele fala isso, os mandamentos de Deus não são difíceis de serem seguidos. Ô, Raul, Certo. e você falou dessa questão do cofre, né? E a gente guarda as coisas de valor. Apesar da Arca da Aliança ser uma representação de um cofre de Deus, tem coisas de valor lá, mas elas estão disponíveis pra gente na Bíblia. A gente pode encontrar ali em Êxodo 20 os mesmos 10 mandamentos que estão na Arca da Aliança. Ou seja, eu acho incrível Deus ter essa humanidade, essa compaixão pela gente e dividir isso com a gente, porque são dicas importantes e até de convívio humano, né? Não é só porque tá ali nos 10 mandamentos que a gente vai ser uma pessoa santa e santificada. Não, é convívio bom. Também tem na Bíblia vários tipos de dicas de saúde que Deus deixa pra gente em Coríntios, em vários locais que a gente pode ver sobre o corpo, sobre o templo de Deus, que é um assunto que eu até queria trazer aqui rapidamente. Sim. A gente tem um verso em 1 Coríntios que eu queria ler pra gente aqui, só pra gente dar contextualização do que eu vou falar pra vocês. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O
que esse verso fala? Que nós somos o templo de Deus e que Deus habita na gente. E a gente tem que cuidar desse santuário, a gente tem que mantê-lo preservado. Ou seja, manter a saúde bem. Aí entra a questão dos 8 remédios de Deus, que se você tiver mais interesse em pesquisar e saber sobre isso, pesquise os 8 remédios de Deus. São algumas dicas que Deus deixou pra gente manter uma saúde saudável, um bem-estar para conosco e para com Deus. Ou seja, a gente tem vários tipos de santuário, de templo que Deus e que a Bíblia cita pra gente. É só isso que eu queria trazer. Gostei muito dessa comparação e fez muito sentido. Nós precisamos agora explicar um pouquinho da maquete. Nós já passamos aqui por ela, então só pra gente entender aqui o contexto, o sacerdote 2 vezes ao dia usava o altar de sacrifício, uma pela manhã e uma pela tarde. Lavava as mãos, porque ele só podia entrar no lugar santo com as mãos o quê? Limpas. Lavava as mãos na bacia. Ele pegava um pequeno pote que tinha o quê? Sangue do cordeiro que ele sacrificou. Ele entrava dentro do santo. Dentro do santo tinha o candelabro, a mesa com 12 pães e o altar de incenso. E ali ele aspergia, ou seja, ele jogava o sangue na cortina. No véu. Lembra desse véu? Quando Jesus morreu, o que acontece com o véu do templo? Ele se rasga de cima a baixo. Não precisa mais sacrificar o quê? Cordeiros, animais, porque o sacrifício já foi o quê? Feito. O sacrifício real, o sacrifício do Filho de Deus. Quando Jesus morre, o véu é rasgado, ou seja, não existe mais separação do santo e do santíssimo no santuário o quê? Terrestre. Ou seja, não precisa mais fazer esse que vocês faziam, que é matar os animais. Só que como os líderes da época não entenderam que Jesus era o sacrifício supremo, eles continuaram sacrificando animais por alguns anos, até que isso foi o quê? Cessado. Se perdeu a tradição. Aí se perdeu essa tradição de sacrificar os animais. O sumo sacerdote, uma vez por ano, que é o dia do Yom Kippur, ele entrava no lugar o quê? Santíssimo. Ele entrava com uma corda amarrada no pé. Se a Bíblia fala que esse sumo sacerdote tinha que entrar com uma corda amarrada... É porque algum já entrou lá e... É porque algum já entrou... E morreu. E ninguém teve coragem de entrar para tirar. Né? Então, assim, essa corda, se acontecesse algum sumo sacerdote de entrar ali sem confessar os próprios pecados, ele poderia morrer e a corda era só fazer o quê? Puxar para fora. Aí entrava outro no lugar? E aí, sim. Porque era uma tribo toda para fazer esse... Eram eleitos... Ah, não, acho que Deus escolhia, não era? Sim, Deus escolhia um da tribo de Levi para se tornar um sumo sacerdote. Eles eram eleitos. Da hora. Tá? Eles eram escolhidos. Mas nós tínhamos vários sacerdotes. Porque todos os dias, 2 animais por dia. E no dia do Yom Kippur, todas as famílias traziam os cordeiros. Então era muita gente, eram muitos animais. E um sacerdote só não daria... Para fazer o serviço. Não daria conta. O santuário representa isso, mas também representa outras 2 coisas. E uma dessas é a vida de quem? Jesus. A vida de Jesus. Quando Jesus ele se torna carne e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, a questão do santuário, Jesus assume, né? O habitar é o quê? Ele estar presente em meio do seu povo. Ele vai até o Rio Jordão e ele é o quê? Batizado. Por quem? Por João Batista, o primo dele. Ou seja, Jesus ele passa pela bacia. Ele é batizado. Jesus tinha pecado? Não. Para que ele é batizado, então? Para dar o exemplo. Ele dá o exemplo. Da mesma forma que eu estou sendo batizado, vocês também podem ser, e vocês devem. A Bíblia fala assim, quem crer e for batizado, esse será salvo. É isso que a Bíblia diz. Então Jesus ele passa pela pia, mas depois da pia, ele vem para onde? Pro altar de sacrifício. Pro altar de sacrifício. O que foi o altar de sacrifício de Jesus? A cruz. A cruz do Calvário. Jesus morre, mas no 3º dia ele ressuscita. E aí Jesus vai aos céus. O que já tinha no céu? O santuário. O santuário. Então Jesus ele volta pro santuário. Ele fica no santuário, mas ele fica em qual lugar? No santo. No santo. Que aí entra agora uma questão. 22 de outubro de 1844. Quer dizer um pouquinho sobre isso, Cláudio? Posso dizer. Bom, em 22 de outubro de 1844 teve o grande desapontamento, né? Foi ali uma época em que o movimento cristão se
focou totalmente em descobrir e estudar as profecias de Deus, seja ela que foram encontradas em Daniel ou em Apocalipse. Eles analisaram cada profecia e em uma profecia específica que eu não me recordo agora. Há 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que acontece? O tempo de Deus é diferente do nosso. Ou seja, eles pensaram e fizeram um cálculo desse tempo de anos e de dias e chegaram à conclusão que a data dessa profecia estaria próximo do tempo deles, que seria 22 de outubro de 1844. E eles estudaram e falaram, é esse o dia. Jesus vai voltar nesse dia e a gente tem que estar pronto. Eles fizeram um movimento, eles pregaram para todo mundo, o mundo ficou sabendo desse dia. Chegou o dia, todo mundo estava pronto para Jesus voltar, todo mundo olhando para cima, não aconteceu nada. Ninguém entendeu nada. Ficaram malucos, ficaram desapontados, tristes. Muitos largaram a fé, muitos ficaram revoltados com essa pregação que foi feita. Beleza. Eles continuaram a entender, estudar o que estava acontecendo. E aí eles entenderam que, na verdade, não era a volta de Jesus, e sim uma passagem que Jesus faria do lugar santo para o Santíssimo, para fazer um intermédio e julgamento nosso, não é isso? Muito bem colocado. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 o quê? Dias. Só que nós, quando falamos de profecias, nós usamos o método dia-ano, ou seja, um dia equivale a um ano. E aí eles fizeram a soma de 2.300 anos e daria aproximadamente 22 de outubro de 1844. Isso. E eles acreditavam que Jesus voltaria, e é isso que o Klaus muito bem explicou. Jesus não voltou. Na verdade, como eles começaram a estudar as profecias com mais ênfase ainda, muitos perderam a fé e abandonaram a igreja. Outros começaram a estudar com mais força. Eles entenderam que houve uma passagem. Jesus ele sai do santo e entra no Santíssimo. E o santuário seria purificado. Ou seja, quando Jesus ele entra no Santíssimo, ele assume função de quê agora? Só entrava no Santíssimo, sumo sacerdote. Então, o que o Freire leu pra gente no início do nosso podcast, o que nós estamos falando agora é de um sacerdote, mas ele é um sumo sacerdote. Também a questão da comparação que o Klaus fez com antigamente agora é a questão da Arca da Aliança, que é dito na Bíblia que ela ainda existe nos dias de hoje, que ela vai ser encontrada, porém com a perseguição dos israelitas na época eles tiveram que esconder ela em algum lugar, que obviamente até hoje nós não sabemos onde estão, mas com certeza quando achar, ela vai estar lá com o cajado, com os 10 mandamentos e a vara de Arão. Será que ela vai ser aberta? Será? Quem será que vai achar? Será que ela está aqui ainda na Terra? Talvez. Porque nós vimos a visão aqui, que João falou assim, eu vi o santuário de Deus no céu e vi a arca da aliança. E aí também tem aquela questão dos israelitas fugirem, né? Sim. Como o Freire falou. As pessoas fugiram, foram saqueados, eles roubaram muitos utensílios do santuário. Não sei se a arca da aliança para ter essa presença de Deus. Mas provavelmente, Klaus, visão minha, eu acredito que a arca terrestre da aliança ainda está entre nós. E talvez ela seja achada. É um assunto a discutir. É discutível. E aí, Jesus hoje no sumo sacerdote, o que é o papel dele? Ele intercede por nós. Porque quando o sumo sacerdote ele entrava no santuário terrestre, no Santíssimo, o que ele fazia ali dentro? Ele intercedia pelo povo. E aí eu vou pedir para a produção colocar a imagem do sumo sacerdote que nós temos aqui. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, porque a roupa do sumo sacerdote também tinha uma representação. Muito bem. Nós podemos ver que o sumo sacerdote ele tinha ali meio que um colete, e esse colete tinha 12 pedras. 12 pedras preciosas. E essas 12 pedras, elas representavam as 12 tribos de Israel. Só que havia também 2 pedras aonde? No ombro do sumo sacerdote. Uma pedra no lado direito e a outra no lado esquerdo. Uma pedra representava sim e a outra representava não. Então o sumo sacerdote ele perguntava para o povo: Senhor, o Senhor aceita Israel como seu povo? A pedra que brilhasse era a resposta de Deus. Senhor, os pecados estão perdoados? A pedra que brilhasse era a resposta de Deus. Que se chamavam Urim Tumim, né? Isso, Urim Tumim. Isso. E ali, Deus perdoava os pecados do povo, ele saía do Santíssimo
e ele voltava para o lugar santo. Quando ele voltava para o santo, ele trocava de roupa. Ele tirava essa roupa colorida e colocava agora uma roupa branca. Em Apocalipse, Jesus aparece vestido de quê? De branco. Agora, ele vestido de branco, ele representa Deus para o povo. Ao entrar no lugar santíssimo com a roupa colorida, com 12 pedras que representam as 12 tribos, ele representa o povo diante de Deus. Com a roupa branca, ele representa Deus diante do povo. Da hora. Até a roupa tem uma Representação. tem uma explicação. E aí ele sai para fora da tenda e fala assim: alegrem-se, festejem, porque os pecados de vocês foram perdoados. E o povo começava a fazer uma grande festa no dia do Yom Kippur. Da hora. Eles faziam uma grande festa. É essa representação do sumo sacerdote. Ou seja, hoje Jesus ele intercede por nós. Por isso que na oração nós falamos no final, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque ele sentiu o que nós sentimos. Ele sentiu tristeza, fome, dor. Só que, além de interceder por nós, o que Jesus também faz no Santíssimo hoje lá no céu? Nós chamamos de juízo investigativo. Cada livro de todo ser humano, nesse exato momento, pode estar passando nas mãos de Jesus o livro da minha vida, sendo aberto e eu sendo julgado. E quando Jesus sair do Santíssimo do céu, aí sim nós chamamos do quê? Volta de Jesus. A porta da graça se fecha. A porta da graça se fecha, Jesus sai do Santíssimo e ele vem para buscar os que são os salvos, os seus. Amém. Essa foi a segunda parte da representação do santuário. E para finalizar, não existe uma terceira. Nós vimos o santuário na época de Moisés, nós vimos a partir da perspectiva da vida de Jesus, e agora a nossa vida. Pra gente ser salvo, a Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo. Jesus foi batizado, então nós também precisamos ser o quê? Batizados. Nós também precisamos passar pela bacia. Qual que é o nosso altar de sacrifício? A nossa cruz. A nossa cruz. E o que é a nossa cruz? Quem quer seguir a mim, o que Jesus diz? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar uma cruz é algo fácil? Não. Acho que não. E o que ele está dizendo? Olha, se vocês me seguirem, a vida de vocês vai ser mansa, vai ser boa, não vai acontecer problema, não vai acontecer nada de errado. É isso que ele está falando? Não, é justamente o contrário. Ele está nos preparando para... E esse é o sacrifício. Ele fala assim, ó, quer me seguir? Talvez vocês vão perder amigos, família, talvez vocês vão ter que perder um emprego porque vão ter que trabalhar no sábado. Talvez existam aí várias questões. Então, para seguir Jesus, é difícil. Não é fácil. Ele fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, se Jesus venceu o mundo e estamos nele, nós também conseguimos o quê? Vencer. Passamos no batismo, carregamos a nossa cruz, aí sim nós vamos ter a oportunidade de entrar onde? No lugar santo. O que é o nosso lugar santo? O céu. Oportunidade de falar com ele, de ter o contato com ele, orar. Orar com Na ele. presença dos Santíssimos, nós ainda iremos entrar ou não? Agora nós vamos estar na presença do próprio Criador do Universo, do próprio Jesus. Aí é na volta, né? Aí é na volta. Aí, então, essa representação de que nós vamos entrar no lugar santo é o quê? É a volta de Jesus. É o céu. Amém. É a Canaã celestial. Nós almejamos com isso. Galera, eu queria agradecer você que nos acompanhou até aqui. Queria agradecer ao Klaus, ao Freire, a Provace. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Agradeço pela oportunidade de chamar aqui, poder falar aqui. E é isso, estudem mais sobre o santuário. Se tem alguma dúvida, pesquisem. Vocês vão encontrar muita coisa, principalmente na Bíblia. As respostas de muitas questões que podem surgir vão estar lá e eu acredito que vocês vão achar. A gente deu uma geral aqui por cima, mas também tem muita coisa para pesquisar. Se você quiser pesquisar detalhes sobre a própria Arca da Aliança, o candelabro, o altar de incenso e tal, é bem legal de pesquisar coisa individual. Sim, cada coisinha ali tinha um significado. As cores, os formatos, era incrível. E falando da Canaã celestial, se aqui na Terra já é incrível sentir a presença de Deus, imagina lá no céu. É mesmo. Então, meu recado para vocês hoje é permaneçam firmes na fé. Amém. É isso. É uma alegria poder, até aqui, você ter nos acompanhado. Eu, mais uma vez, desejo fazer uma oração. Então, por favor, nos acompanhe em uma prece. E aí nós vamos nos despedir, tá bom? Oremos.
Senhor nosso Deus, Pai querido, somos gratos a Ti por esse estudo que nós tivemos, o estudo do santuário. Nós sabemos que existe um santuário no céu onde Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. E Ele intercede por nós, mas ao mesmo tempo que Ele intercede, Ele também é o nosso juiz. Sabemos que Ele pode fazer todas as coisas em nossas vidas e nós colocamos tudo que somos e tudo que temos em Tuas mãos. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Cumpra o Teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Até mais e tchau. Falou!